Olá, querida paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. Essa é a nossa quinta aula. Na quinta aula, hoje, nós vamos falar sobre comunicação. Precisamos desenvolver a nossa comunicação. Por muito tempo, o Senhor me incomodou a respeito disso. Quando eu vim para o Evangelho, quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu não sou de um berço evangélico, eu não cresci em um lar cristão, então eu fui acostumada a costumes, manias, hábitos mundanos mesmos. E eu era uma pessoa que eu falava muita gíria. Então, quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu já tinha dentro de mim o desejo de pregar a palavra, de fazer a obra de Deus. E eu ficava sonhando com um dia que eu ia ter a oportunidade de falar algo ali na frente da igreja, mesmo eu sendo muito tímida. E aí, a primeira coisa que Deus colocou no meu coração para que eu viesse trabalhar foi tirar as gírias. Eu falava muita gíria. E eu ficava pensando, já pensou o dia que eu tiver a oportunidade de eu falar uma gíria ali? Como que vai ficar feio para mim? E aí eu comecei a trabalhar nisso e fui tirando, e graças a Deus consegui me libertar disso. Só que mesmo tirando gírias, a gente costuma ficar com falas culturais. Eu sou mineira e a gente mineiro, a gente gosta de falar uai, você, trem. E é super normal. Só que o Senhor começou a me incomodar para melhorar a minha maneira de falar. Ao invés de falar você, falar corretamente. Então eu comecei a trabalhar em falar corretamente. Porque para você influenciar, para você passar uma credibilidade, você precisa saber se comunicar. Quando eu falo comunicação, eu não estou falando de você falar milhares de palavras difíceis que ninguém conhece, que ninguém sabe o significado. Mas falar corretamente mesmo na sua simplicidade. Quando você estiver ministrando ali, você precisa saber falar, você precisa ter a postura. E se você for estudar sobre a comunicação, nós falamos com todo o nosso corpo. Enquanto nós estamos falando, nos comunicando, o nosso corpo também, ele está expressando, ele também está passando uma comunicação. E isso é muito importante, porque se você quer verdadeiramente crescer no seu ministério, você precisa trabalhar a sua comunicação. E eu quero indicar para você muita leitura. Faça leitura. Se policie. Quando estiver falando, se observe. Como que você está falando? Como que você está fazendo uso das palavras? Tem até exercícios para dicção, que é bom para quem canta, que é bom para nós que nos comunicamos, que usamos a fala, a voz, porque a partir do momento que nós vamos fazendo esses exercícios, as palavras vão saindo corretamente, automaticamente. Então busque aperfeiçoar a sua comunicação, porque o que eu estou ministrando aqui é para mulheres que vão fazer palestras, é para mulheres que vão comunicar com um grupo grande de mulheres, é para quem está com visão de crescer, é para quem está com visão de prosperar, é para quem está com visão de fazer a obra de Deus e ainda assim receber por isso, porque não é errado, né? Você tem que receber por aquilo que você faz, porque você vai dedicar o seu tempo, a sua vida. Então é mais justo que você receba, que você seja pago e bem pago por isso. Mas para isso você precisa se capacitar, se aperfeiçoar. Amém?
Então, não é porque a gente é simples, não é porque viemos de uma cultura simples, de uma raiz simples, que não podemos falar corretamente, que não podemos saber nos posicionar, nos comportar diante de uma multidão, não saber falar, não saber se comportar diante de uma entrevista. Já pensou você convidada aí para um podcast chique, você não sabe falar, você não sabe se comportar? Você fica lá tímida, retraída, com medo? Não. Você precisa tirar esse medo de falar. E outra coisa que eu quero aproveitar e deixar aqui nessa aula é: muitas pessoas têm medo de pregar a palavra de Deus porque tem medo de falar algo errado, ensinar algo errado. O que você precisa entender é: sempre vai ter um medo, sempre vai ter um frio na barriga, um nervosismo, porque é uma responsabilidade muito grande. Falar da palavra de Deus, instruir pessoas. Só que nós não podemos deixar o medo nos bloquear e nos paralisar. Precisamos fazer, nos revestir de coragem. Ore pedindo a Deus ousadia. Eu sempre oro e falo: Deus, me dê intrepidez, me dê ousadia, para que eu venha falar sem medo, sem vergonha, sem timidez. Me incapacita. Eu quero estar confiante. Por quê? Porque isso vai passar para as pessoas credibilidade. E não significa que você nunca vai errar. Por mais que nós estudamos, por mais que nós nos capacitamos, por mais que nós conhecemos da palavra, nós estamos sujeitos a erros, a falhas. Quantas pessoas aí já renomadas que erraram? E tá tudo bem. Ninguém precisa ser perfeito. Nós precisamos nos capacitar para entregar o melhor. Mas você errar é normal. É só você se retratar. Principalmente se você errou ali diante da igreja. No momento que você percebeu, errou, mesmo que não for naquele dia ou depois, me perdoe, eu errei nisso quando eu disse isso. Tudo bem. Errar é humano, todo mundo erra, todo mundo falha. Então busque crescer na comunicação. Amém? Aprenda a se comunicar. Aprenda a ter postura. Como que você vai ficar na sua postura? Como que você vai segurar o microfone? Faça isso. Pega aí o espelho da sua casa. Começa a endireitar o corpo. Ombros para trás. Postura reta. Falar. Por quê? Porque você quer influenciar, você quer crescer, você quer liderar, você quer um exército de mulheres. Então você precisa estar bem preparada, amém? Essa é a nossa quinta aula. Deus abençoe, espero você na próxima aula.